Muito bem, senhoras e senhores, temos mais um encontro aqui no Mercado Business de hoje, sempre um convidado, uma convidada especial aqui pela sua Play Hits TV, você que nos acompanha também pela Rádio Hits FM 103.1, quero agradecer durante a manhã essa grande audiência que você nos dá e não poderia ser diferente aqui no nosso braço digital, sempre recebendo pessoas importantes, vários políticos, empresários, né, produtores de shows, eventos, empresários de uma maneira geral. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, eu que já conversei com o esposo dela, pastor Júnior Técio, a nossa deputada federal Clarissa Técio, que está aqui com a gente para bater um papo. Clarissa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, André, o prazer é todo meu, a alegria é toda minha, saindo agora da Rádio Hits FM, chegando aqui nesse programa Mercado Business, é uma alegria. Que bom ter você por aqui. O pessoal que está em casa deve estar querendo saber quem é Clarissa Técio. Fala um pouquinho da mãe, da esposa, da pastora e também da política. Eu queria que você desse um apanhado para quem está em casa e quer conhecer um pouco. Eu conheço, eu já sei muita coisa da sua vida, da sua história, né? De muito tempo atrás, como do seu esposo também, mas eu queria que o pessoal que está em casa soubesse um pouco mais de você. Acho que você deu aí um feedback, né? Resumiu em algumas palavras, mas é exatamente isso. Acima de tudo, André, eu sou uma mulher temente a Deus, né? Eu gosto sempre de começar dizendo: eu sou serva do Deus Altíssimo, né? Ele é o meu tudo, é por Ele, é para Ele e é com Ele, né? Eu acho que colocando Deus em primeiro lugar, coisa que eu sempre aprendi com meu pai, as coisas elas fluem de uma maneira extraordinária. Sou serva de Deus, sou esposa do pastor Júnior Técio, que hoje é deputado estadual, né? Ficou lá com o meu gabinete, eu que fui deputado estadual na legislatura passada. Hoje ele é o deputado estadual, foi o mais votado do estado de Pernambuco, é o amor da minha vida, meu esposo, meu companheiro, meu amigo, ele que está o tempo todo do meu lado e eu do lado dele, e casais que trabalham juntos, né, prosperam juntos em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. A gente vê a mão de Deus estendida quando a gente está junto e a gente concorda no que a gente faz. Sou mãe de Maria Alice, que é a minha pequenininha, fez 8 anos semana passada, né, o meu tesourinho. Costumo sempre lembrar que ela é o meu bebê arco-íris. O bebê arco-íris, André, a gente costuma dizer, é aquela criança que chega após um momento de muita dificuldade. É mesmo? Porque o arco-íris ele vem depois da tempestade. É verdade, né? É verdade. E a Alice, ela veio depois de uma luta muito grande na minha vida, quando eu perdi um bebê ainda no ventre. Então ela chegou para iluminar os nossos dias e ela realmente é uma menina extraordinária, ela é doce, ela é meu amorzinho. Inclusive ficou lá em casa e se dependesse dela eu não estava nem aqui. Ela, mãe, não vai não. Se eu vou, já eu vou. Tá lá me esperando. Quantos aninhos? Tem 8 aninhos, Maria Alice. Sou mãe também de Clara. Clara é a minha primogênita, uma menina muito desejada, muito sonhada. Tem 13 anos, é uma atleta extraordinária. Ela joga vôlei, já tem quase 1,80 m com 13 anos. Caramba, puxou o quê? O pai? Quem é mais alto? Você ou o Júnior? O Júnior é mais alto, não é mais o avô é alto. A família inteira assim, tem uma altura, mas ela é mais alta do que todo mundo. Eu acho que ela vai ficar maior do que todo mundo. Né? E aí ela se descobriu como jogadora de vôlei, tem se superado, assim, e assim, é um motivo do meu orgulho, né? Ver ela se destacando, ver ela desenvolvendo ali um esporte, que eu acredito muito que o esporte ele transforma a vida de uma família por inteiro. Sim, né? Sim. Depois do esporte, a nossa vida começou a mudar, eu digo assim, porque ela era um pouco indisciplinada, ela tinha algumas situações emocionais mal resolvidas, e o esporte fez isso, fez com que ela se afirmasse emocionalmente, que ela interagisse socialmente, que ela cuidasse da alimentação, do corpo, que ela fosse mais disciplinada. Então essa é Clara, minha filha de 13 anos, sou mãe de Clara, sou também, posso dizer assim, tutora de 8 cachorros, mais 3 cavalos, gosto demais de bicho. Eita! E é isso, estou deputada federal agora, lá em Brasília, trabalhando pela vida,
pela família, né, contra o aborto, contra a legalização das drogas, pela nossa liberdade, a favor da mulher, da gestante, da criança, da pessoa com deficiência, com autismo. Eu acho que esse é um resumo, mas resumo mesmo do que eu sou. E como é que é um pouco na igreja, esse seu ministério? Eu queria que você contasse um pouco para a gente também, né, que no Ministério Novas de Paz, que você faz parte. Isso. André, eu nasci na igreja, né? Eu posso dizer assim, eu nasci num lar evangélico e sempre vi meu pai como um grande referencial. Meu pai e minha mãe, mas eu sempre cito mais enfaticamente meu pai, porque painho, ele se descobriu um missionário, né? Ele viu que ele tinha um chamado de Deus quando dentro de um quartel ele conheceu a Jesus. Hoje ele é coronel da polícia, mas quando capitão, ele sempre teve muita sede de Deus. E ele via ali os soldados, né, ali no alojamento, fazendo o seu momento, numa época que era até proibido, né, estar ali fazendo aqueles momentos religiosos dentro das instituições, mas os soldados faziam ali aquele momento com Deus, aquele louvor, e ele conta que por ele ser oficial, algumas vezes ele sentia até um pouco de timidez de chegar perto, mas ele desejava muito chegar perto, ele ficava ouvindo os soldados louvarem, orarem, como se o Espírito Santo chamasse ele. E um dia ele foi chamado para participar ali e dentro de um quartel ele entregou sua vida a Jesus, né, e a partir daquele momento toda a nossa família foi transformada. Então eu nasci nesse ambiente, meu pai amando pregar a palavra de Deus. Foi um homem que implantou uma igreja dentro de um quartel. Hoje aqui em Jaboatão, no 6º Batalhão de Polícia Militar, nós temos uma igreja, né, que é chamada Igreja do 6º Batalhão ou a Igreja do Quartel, né? O coronel que colocou a igreja dentro do quartel. Esse é o meu pai, pastor Técio. Então eu nasci nesse lar, minha mãe também, sempre ao lado dele, nos ensinando sobre os caminhos do Senhor, nos ensinando a palavra de Deus, nos ensinando o que é correto. Minha mãe é uma mulher muito honesta, sempre defendeu os princípios dentro de casa. Nos domingos, nos sábados, finais de semana, ela reunia os meninos da rua para falar das historinhas bíblicas, para incutir valores. E fui crescendo, desenvolvendo, mas existe um momento na vida da gente, André, que não basta só nascer na igreja, né? É um momento em que Deus realmente nos chama e as coisas completamente se ajustam, né? Que foi quando eu verdadeiramente decidi minha vida para Cristo, que foi no final da minha adolescência, foi quando eu entendi que eu tinha um amigo fiel, que eu tinha alguém que cuidava de mim desde o momento que eu fui gerada no ventre da minha mãe como substância informe, né? O que diz a palavra de Deus, quando não era formada. E foi quando eu dediquei a minha vida e entendi o meu chamado, né? Que era colocar minha vida à disposição. Foi quando também encontrei o meu esposo, pastor Júnior Técio, e começamos uma jornada. Decidimos colocar a nossa vida à disposição do reino. E a palavra de Deus nos diz, né? Buscai em primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu absorvi isso, eu disse, rapaz, eu acho que isso, além de ser fé, é também inteligente. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente percebe que Deus, ele se tornando a prioridade, ele cuida das demais coisas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, ele cuida da minha família, ele cuida dos meus projetos, dos meus sonhos, ele me dá sabedoria para que eu possa executar as minhas funções como parlamentar, como mãe, né, como pastora, né, porque na Assembleia de Deus, André, não se usa esse termo, mas já pegou que todo mundo me chama de pastora, que a gente prega a palavra, então às vezes até eu uso também, como pastora, como pregadora do Evangelho, e a gente iniciou na Rádio Novas de Paz. Hoje eu tenho um programa, né? Sim. Que eu fazia esse programa de segunda a sábado. Todo dia de manhã eu estava lá, só que as atividades vão chegando, a gente não consegue. E agora em Brasília, eu estou conseguindo fazer apenas 2 vezes na semana, né? Que é a segunda e a quarta-feira de manhã. E aí eu montei um estúdiozinho em Brasília, mais ou menos como esse aqui, uma mesinha de sonoplastia. Faz de lá direto? Faço de lá, na quarta-feira, que é de 8 às 10, e aí a gente consegue, né, porque as comissões começam de 11 horas, meio-dia, algumas até 2 horas da tarde, então aquele espacinho de manhã eu não marco nada, porque eu preciso estar naquele momento que, acima de tudo, é muito importante para mim, né? Sim. Eu sei que tem muita gente ali que ouve a palavra e tem sua vida transformada, pessoas até que já tentaram suicídio e que se apegaram
pegaram a rádio como um instrumento ali, um canal de conforto, mas acima de tudo, eu chego nela, transformo a vida dela através da palavra, porque não somos nós, mas eu tenho a minha vida transformada. Antes de Deus falar, ele fala com as pessoas, ele fala primeiro comigo. Então, eu levo a rádio muito a sério e sempre que posso, tô lá. E o nosso programa que a gente faz é um culto, né? A gente estava comentando ainda agora, verdade, antes de começar aqui, é um culto no lar. A Rádio Novas de Paz é um culto no lar. A gente fala do amor de Deus, eu começo com a oração, depois a gente prega a palavra, eu passo ali meia hora pregando a palavra. Até disseram, mas isso não dá certo, a rádio, meia hora de pregação. Eu só sei que o povo não sai do ar e o povo não desliga e o povo ama. A gente fica lá pregando, falando. É muito bom, você tem sua esperança renovada, Deus fala tremendamente aos corações e depois a gente ora, passa mais ali 15 minutos orando e o povo, tem gente que se ajoelha na feira, bota o radinho ali, se ajoelha. A rádio é incrível, né, André? A gente incrível, sabe bem disso, o poder da rádio de chegar no engenho, nas feiras livres, dentro de hospitais, dentro de presídios, dentro de casas de recuperação e as pessoas são alcançadas. Então, isso é um pouquinho do meu ministério. Meu pai é o pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Novas de Paz. Temos 150 igrejas em média espalhadas no estado de Pernambuco, né? Sempre que posso estou visitando uma. Na sua maioria em Jaboatão, nosso templo central fica em Jardim Piedade e essa é a nossa jornada ministerial, é a minha principal missão. Filha única? Mulher, sim. Tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Tem o Flávio, que é o meu irmão mais velho, e tem o Sandro, né, que é o meu irmão mais novo. Eu sou a filha do meio. Você é do meio, né? Exatamente. O Sandro tem uma história de luta muito, muito grande, né? Sandro, 23 anos, ele envolvido nas drogas, no crack. Ele é um milagre da nossa família. Sandro, desde pequenininho, sempre foi o irmão que eu fui mais apegada. E chegou um momento na adolescência dele que ficou ocioso, conheceu ali a maconha e começou a dar trabalho, né, em casa. Só que a gente achava que era uma fase de adolescência que ia passar e simplesmente não passou. E foi se envolvendo com crack e se tornou um dependente químico. Por muito tempo a nossa família sofreu, chorou, mas dessa dor da nossa família, André, hoje nós vimos Deus usar. E muitas vezes Deus pega a nossa dor e usa como inspiração, usa para mudar a vida de alguém, que foi o que aconteceu com o Sandro. A partir da dor da nossa família, o meu pai, pastor Técio, ele foi usado por Deus para abrir a nossa comunidade terapêutica Novas de Paz, né, que está há mais de 10 anos aí, trabalhando, recuperando jovens, pessoas, homens, né, infelizmente, eu creio um dia que a gente vai abrir para as mulheres também, mas infelizmente até então só temos para homens, mas ali milhares de vidas já foram alcançadas, transformadas. Hoje nós temos obreiros, temos auxiliares, temos presbíteros, pastores da igreja que já passaram pela casa de recuperação, famílias que se uniram novamente, porque estavam separadas. Tudo isso veio da dor desse meu irmão. E isso aconteceu mesmo ele sendo dependente químico. Meu pai e a nossa família tratando pessoas ali dentro da comunidade terapêutica e meu irmão na rua, e meu irmão vendendo celular, e meu irmão chegando em casa descalço, sujo, com fome, né? E quantas vezes, assim, algumas pessoas chegaram para o meu pai e disseram assim: rapaz, como é que tu cuida de tantos jovens e não consegue resolver a situação do teu próprio filho? Né? Isso sempre foi motivo de dor, assim, para a nossa família, mas hoje a gente está de posse de vitória, né? Eu quero aproveitar aqui e deixar uma palavra para todos que algumas vezes a gente não entende o que Deus faz, né? A gente passa por dificuldades e a gente não consegue entender por que eu tenho que agradecer, porque eu não estou entendendo, isso é muito ruim. Mas Deus, ele converte o choro em riso. Deus, ele converte a dor em motivo de dança, de júbilo, de alegria. E Deus, ele usa a nossa dor para abençoar pessoas. Então, hoje eu vejo a dor da nossa família abençoando pessoas e mais. Hoje eu vejo meu irmão há quase 2 anos recuperado, livre das drogas, ajudando outras pessoas. Essa semana ele estava na Cruzada Novas de Paz, que é aquele evento que a gente faz nas ruas com o nosso carro. A gente coloca lá o som e ele estava pregando, Deus falando através dele. E um jovem ia passando, tinha usado droga, começou a ouvir a história dele, foi lá, entregou sua vida a Jesus. E eu disse, olha aí, se a gente não tivesse passado por isso tudo, se fosse só por essa vida, André, já tinha valido a pena. É verdade. Né? Imagine a quantidade de pessoas aí que não foram alcançadas através da história dele. É verdade. Eu imagino, tudo tem um propósito de Deus na vida da gente, né? E eu acredito que esse propósito na família de vocês, com o seu irmão, tinha um porquê, né? Deus, eu acho que tinha um motivo ali, tinha uma razão, um propósito
para usar o seu irmão como referência para tantas outras pessoas, ser um combustível a mais para o seu pai ter essa iniciativa Exato. de ter esse centro de recuperação tão importante para o estado de Pernambuco. Acredito que vocês atendem pessoas de todo o estado lá. Sim. E num primeiro momento agora, como você mesmo disse, só para homens, mas quem sabe no futuro aí também Se recebendo as mulheres, né? E a gente sabe o quanto você se emociona falando disso. Eu acho que eu até vi seu irmão em um momento, acredito que numa live, em alguma coisa com seu pai e sua mãe dele. Eu estou tentando me lembrar a situação. É isso mesmo. Mas estava seu pai numa cadeira, não sei se era na rádio ou era na igreja, sua mãe também do lado, e aí por algum motivo, não sei se é esse é o irmão. Vai lá, que eu vou dizer se é ele. Aí ele vinha assim por trás, dava um beijo no seu pai, disse, rapaz, graças a Deus você tá... que nos dá muito orgulho. Aí falou o nome, eu não recordo. Sandro. É o Sandro, né? Exatamente. Ele é o nosso orgulho. Como eu costumo dizer, ele é aquele meu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Como aquela história do filho pródigo, Isso. que Jesus ele conta, né, através das Sagradas Escrituras, ele conta daquele filho que decidiu sair da casa do pai, ele tinha tudo ali, mas ele disse, pai, me dá a minha herança que eu quero viver longe. E aí o pai deu a herança e o filho saiu, vendeu tudo que tinha e foi cuidar de porcos. E quando ele olhou ali para os porcos, comendo aquela comida, aquela lavagem, ele desejou comer a comida dos porcos e ali ele caiu em si. E ele disse, não, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque isso aqui não vale a pena para mim. Ele caiu em si, a Bíblia diz. Então, aí o pai, no final da história, diz exatamente isso. Meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. É a história do meu irmão e é a história de muitos que encontram em Cristo uma mudança de vida. No caso do seu irmão, por acaso foi as drogas, mas muitas pessoas, Clarissa, também se veem no seu irmão e no caso é drogas, mas pode substituir aquele problema de droga por outros problemas como álcool, outros tipos de vício, e Exato. encontrar esse impulsionamento através da palavra de Deus, através dessas orientações terapêuticas que tem lá o centro que vocês tocam aí com Sim. muita maestria. Temos problema com álcool também. Com álcool também? Exatamente, pessoas que se internam por conta do álcool. E o tratamento é o mesmo. E a gente coloca a fé como a raiz de tudo, sabe? Inclusive existem movimentos que são contra o evangelho dentro de comunidades terapêuticas. É mesmo, né? não sabia que tem. Exatamente, inclusive eu participei de audiências públicas em Brasília. Que absurdo, né? De pessoas que são completamente contra, que dizem, por exemplo, que a gente se utiliza da fé para manipular as pessoas. Eles falam isso explicitamente, colocam em cartazes, né, como se a gente estivesse ali mentindo para ele, como se a gente estivesse maltratando as pessoas, forçando pessoas a viverem aquela fé. Né? É um absurdo, mas a gente vê um movimento espiritual nisso tudo, André, Sim, né, sim. que é contra o evangelho. Mas a gente não desiste, né, porque nós vemos que acontece. Nós vemos que a fé, ela muda a vida de uma pessoa do dia para a noite. E a história do meu irmão, Sandro, ela é um combustível para mim. Essa semana eu disse, rapaz, tem uma pessoa bem difícil, né, que convive com a gente, e a gente tem hora que diz assim, oxe, acabou. Eu disse, rapaz, Deus mudou Sandro, porque não vai mudar fulano, né? Veja como a nossa fé se renova quando a gente vê uma pessoa ser transformada, né? E dentro das casas de recuperação acontece muito isso, levando o evangelho, levando a fé, falando da esperança de um reino, do reino de Deus, da salvação, da frutificação aqui na terra, de uma família ajustada, equilibrada, de um homem ser fiel à sua esposa, que isso a gente sabe, que traz prosperidade sobre uma família, que a bênção de Deus está sobre uma família, que age para com o seu cônjuge com fidelidade, com seus filhos também com fidelidade. Isso aí a gente vê que tem resultados e são resultados notórios. Clarissa, me tira uma dúvida, eu queria sempre saber, talvez seja alguma coisa da Bíblia, talvez você possa me dizer, você tem, obviamente, você é mais, mas não se preocupe, não vou perguntar nenhum versículo. Fica à vontade, André. O nome Novas de Paz, eu já li a Bíblia, em alguns trechos da Bíblia, e eu sempre ouço momentos, trouxe uma Novas de Paz para a cidade, alguma coisa assim. O Ministério Novas de Paz tem esse nome Novas de Paz, por quê? Pois bem, a Novas de Paz, que é o nome da nossa rádio, é o nome da nossa igreja, exatamente, fala de uma novidade, a Novas é a novidade de paz, porque a paz, ela é algo que o ser humano procura o tempo todo.
A gente sabe que o ser humano, ele tem algo que grita dentro dele o tempo todo. E se ele não buscar em Deus refúgio, de várias maneiras, não estou falando da igreja evangélica, Assembleia de Deus, não. Buscar refúgio em Deus, porque Deus, ele não está apegado a uma placa denominacional, né? Uhum. E se o homem não buscar em Deus essa paz, essa tranquilidade, lembrando que paz não é ausência de guerras, né? Uhum. A paz, ela é a capacidade que Deus lhe dá de estar tranquila e segura em meio às guerras. E a gente levar essa mensagem, isso é a Novas de Paz, é a novidade de vida, é a novidade, é a transformação da sua vida por meio dessa paz, é você viver tranquilo no meio de uma pandemia, por exemplo. Uhum. Isso é Novas de Paz. A pandemia que nós passamos aí, tinha gente, meu irmão, que não queria sair de casa. Tinha gente que trocava os lençóis da cama 3 vezes ao dia. Eu conversei com pessoas assim, que entravam em casa e pegavam os produtos e limpava tudinho, passava álcool, não conseguia conversar com ninguém, deixou de visitar os parentes, deixou de abraçar as pessoas queridas, não deixou as crianças saírem de casa para lugar nenhum, porque vive atribulado. Mas quando eu tenho a Novas de Paz, eu sei que o meu dia está determinado por Deus. Claro que eu não vou viver me expondo, mas eu vivo dentro de um equilíbrio emocional e eu sei lidar com tudo. Eu olho para a situação difícil da vida e eu digo, não, meu dia está determinado já por Deus. Aí eu não tenho medo de uma cirurgia. Uhum. E tem gente que vai fazer uma cirurgia e fica, ai meu Deus, meu dia já está registrado lá no céu. Tem medo de andar de avião. Por exemplo, eu vou para uma viagem e tal. Não, se eu tiver que morrer naquele dia, eu vou morrer em casa dormindo. Isso é a paz que Deus dá a gente. Então a gente enfrenta tudo quando a gente confia nessa novidade, nessa paz que Deus nos dá. Que só Ele dá essa tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro e dizer, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Isso é Novas de Paz. Que coisa boa. Aprendi agora, viu? Primeiro ano de mandato como deputada federal. Queria que você contasse para o pessoal que está em casa nos assistindo, como é que tem sido assim, as áreas que você tem atuado, Clarissa? André, olha, a gente tem muitas propostas, projetos de lei, muitas indicações, apelos, as demandas das comunidades que chegam para nós e nós transformamos em requerimento, levamos até o poder público para que seja resolvido. A gente busca o tempo todo estar perto das pessoas, ouvir, sentir a dor, para poder transformar em projeto de lei, transformar em algo que possa ser realmente efetivo e mude o que está ruim, que fique bom, né? Falando de uma maneira bem simples. E a minha área de maior atuação, que me move assim, muito, é defender a família, defender a vida desde a concepção. Hoje nós temos uma resolução, por exemplo, do governo federal, resolução 715, que trata da descriminalização do aborto, por exemplo, né, a facilidade da mulher procurar um serviço público e simplesmente dizer assim, eu fui estuprada, eu quero tirar o meu bebê, quando na verdade a gente sabe que a maioria das vezes, ou muitas vezes podemos dizer assim, isso é uma inverdade, né? A mulher, por exemplo, ela aprende a dizer assim, meu corpo, minhas regras, e se eu não tenho a obrigação de ser mãe, e na hora que eu quiser, eu posso matar esse bebê. Por exemplo, uma mulher com 7 meses de gestação chegar e dizer assim, mas isso aconteceu, não foi porque eu quis, e agora com 7 meses eu simplesmente quero matar esse bebê. Então, existe todo um direcionamento para que isso aconteça ainda com mais facilidade do que já acontece no Brasil. Como, por exemplo, a descriminalização das drogas, a maconha. A gente sabe que o óleo da maconha ele tem um efeito medicinal e eu sou totalmente favorável para crises convulsivas, pessoas com algumas doenças crônicas que têm alívio das suas dores através do óleo da cannabis. Então, eu sou favorável, regulamentada, dentro de um processo legal para se fazer isso. Mas hoje a gente vê uma militância sendo a favor de se plantar a maconha no quintal da casa. Meu irmão Sandro, que se envolveu no crack e passou 23 anos nas drogas, começou com o quê? Com a maconha. Alguém chegou e disse, toma aí que é bom, e destruiu a vida dele. Graças a Deus, Jesus restaurou. Mas, se continuasse assim, ele estava acabado, se não já tivesse morto hoje, né? E aí, quando a gente vê essa luta grande, a gente precisa se levantar e dizer, opa, não é assim. Né? Então, a gente está lá combatendo, está lá em Brasília, eu faço parte da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, onde estamos ali, ao lado de senadores, é uma frente parlamentar mista, senadores e deputados.
Já tive a oportunidade de levar meu irmão lá para também falar um pouco sobre a sua luta e as suas vitórias em relação ao combate às drogas. Então, a gente está lá sendo essa voz, trazendo proposições, mostrando a realidade em relação a isso. Por exemplo, outra coisa que a gente vê de direcionamentos através de resoluções do governo federal hoje é o uso de hormonioterapia em adolescentes. Imagine só você com 14 anos, por exemplo, você vê um adolescente que diz assim, eu não sei o que eu sou, eu nasci homem, mas eu acredito que eu sou mulher, então vamos enfiar hormônio nesse menino, porque ele acredita que é. Quando, na verdade, quando ele amadurece mais um pouco, ele diz, não me arrependi. Mas isso ninguém mostra. Ninguém mostra. Uma coisa interessante, Clarissa, que eu vi, não sei se era até em formato de brincadeira, alguma pessoa fazendo uma comparação, que eu uso esse exemplo também. Sim. Tipo assim, a gente estava falando agora dessa questão do aborto, né? Sim. Aí tem uma pessoa, isso eu vi na rede social, aí faz tipo uma pesquisa na rua. Sim. Aí começa a abordar as pessoas perguntando, tipo, estamos aqui fazendo uma pesquisa sobre o bicho preguiça, por exemplo. Sobre tá matando muito bicho preguiça, a gente quer um abaixo-assinado aqui contra uma lei que proíba matar um bicho silvestre que está em extinção, para que não entre em extinção tal bicho silvestre. Eu estou falando bicho preguiça, que eu não lembro o bichinho na época. Se não me engano, é um passarinho de papo amarelo, um negócio assim, bem... Mas não, sou totalmente contra a morte dos bichinhos selvagens, poxa, que pena, tal. E contra o aborto. Aí a pessoa já não sabe, quer dizer, que para um animal silvestre que está em extinção, não pode matar. Ou seja, é uma vida. Se o problema é a vida, a criança está nesse contexto, enfim. Exatamente. A gente vê o absurdo que está, né, a cabeça das pessoas, a manipulação das coisas e os valores investidos, né? Isso é uma coisa bem complicada. Eu queria que você falasse também, como é que você vê Jaboatão dos Guararapes, né? Nessa possibilidade aí, você vindo como pré-candidata a prefeita de Jaboatão dos Guararapes. Como a senhora avalia a saúde de Jaboatão? Outros pontos que a senhora já queira dizer, vai voltar provavelmente mais vezes aqui para a gente conversar, aí poderá abordar outros temas, mas fique à vontade com relação a Jaboatão. André, eu sou filha de Jaboatão, né? É a cidade que eu amo, que eu moro, que eu criei as minhas filhas, que eu tive a oportunidade de lançar minha candidatura, ter o meu primeiro comitê em Jaboatão, meu escritório em Jaboatão. Você lembra onde foi, Clarissa? Oi? Meu primeiro comitê? Sim. Demais. Toda vez que eu passo lá, eu digo, Jesus, muito obrigada pela vitória que o Senhor nos deu ali. Foi ali dentro de um posto de gasolina, numa sala bem pequenininha, acho que um pouquinho maior que esse estúdio aqui, não cabia 30 pessoas não. E num posto ali em Jardim Piedade. No posto de gasolina. Sempre passo lá, que é perto da casa de mãe e painho. Em Jardim Piedade, Jaboatão ali. E casei em Jaboatão, conheci meu esposo em Jaboatão. A maioria das nossas igrejas, né, que meu pai é o pastor-presidente, Assembleia de Deus Novas de Paz, é em Jaboatão. Então, é a cidade que eu amo e que eu tenho uma história. Né? Então, eu senti essa convocação do povo da nossa cidade, não é de hoje, né? A gente vem analisando já há algum tempo. André, eu costumo dizer que o processo político, ele algumas vezes acontece de forma invertida, né? O político diz assim, eu vou colocar meu nome e vocês vão abraçar. Eu entendo que primeiro o povo precisa abraçar para o nome ser colocado ali à disposição. E eu sempre respeitei isso dessa forma. Eu não iria chegar e iria dizer, vocês precisam... eu quero ser. Jamais. Pelo contrário, o povo que me convenceu a ser, o povo que viu em mim, isso desde o primeiro processo como deputado estadual, eu vi que o nosso segmento via em mim essa necessidade. Clarissa, tu fala o que eu queria falar, tu defende o que eu queria defender. Tu é uma voz que me representa. Então, vai lá, porque tem um microfone na Assembleia Legislativa que você precisa falar. Então, eu disse, ok, vou colocar meu nome à disposição. E deu certo, porque na época eu precisava de 25 mil votos, tivemos 50 mil votos, assim, foi algo assombroso, né? Uma campanha pequena, como eu falei, o comitê era bem pequenininho, mas a gente criou um exército ali de pessoas que realmente acreditavam nas nossas propostas.
no meu segundo mandato também como deputada federal, né, a necessidade de ampliar a nossa voz. A gente foi para Brasília, fui a deputada mulher mais votada, a segunda deputada estadual do estado. Então, como deputada federal, né? Então, assim, eu aceitei também essa convocação e não é diferente em Jaboatão, né? A gente foi ouvindo a população e o povo viu na gente esse olhar diferente de mulher. Desde o meu primeiro mandato, eu estou dentro dos hospitais sentindo a dor das gestantes, das mulheres, das crianças, da pessoa com deficiência. E eu acredito que Jaboatão precisa desse cuidado, desse olhar atento, dessa gestão comprometida, de um gestor que realmente que ande na rua, que se coloque no lugar das pessoas, que perceba que as pessoas precisam de muito mais dignidade do que elas têm e que o poder público pode fazer isso por elas, né? Que existem recursos para isso, mas muitas vezes coisas tão pequenas faltam, né? Como, por exemplo, hoje nós temos a maternidade do Memorial Guararapes, que eu estive lá ontem e falta tão pouco para a gente poder realmente dar esse acesso às mulheres de Jaboatão, poderem ter os seus bebês em Jaboatão. E é a única maternidade que nós temos e muitas mulheres estão chegando lá e sendo enviadas para ter os seus bebês em Recife. Por quê? Se Jaboatão pode dar com um pouco mais do olhar da prefeitura, do interesse da prefeitura em trazer dignidade a essas mulheres, né? É só um exemplo. Os postos de saúde estão aí, não tem medicamento, a gente recebe o tempo todo e não é de hoje, denúncias, reclamações, as filas intensas, imensas para se conseguir uma consulta, médicos que não tem para atendimento, né? Por exemplo, pessoas com deficiência, crianças, a gente estava semana retrasada, se não me engano, na audiência pública no Ministério Público de Jaboatão, porque a associação AMAR, né, que são mães de crianças com deficiência, tem em média ali 200 mães, estamos falando de 200 famílias, precisaram se unir e dizer assim, poder público, nos ajude, porque os nossos filhos estão numa situação muito difícil, não tem atendimento. E aí eu conversei com mães, a mãe me mostrou assim, André, o braço todo mordido. Eu disse assim, hoje foi de manhã, meu filho me agarrou e me mordeu. A outra me mostrou um vídeo da filha dela, maior que Clarinha. Minha filha tem 13 anos, tem quase 1,80 m, como eu falei aqui, e a menina era enorme, estava com a faca, com a peixeira na mão. Ela autista dentro de casa gritando, e a mãe solta essa faca, mas filmou para mostrar a realidade que ela vivia. Agora imagine o estado psicológico dessa mãe, dessa família, sem conseguir recursos, sem conseguir medicação, sem conseguir um acompanhamento, sem ter ali um direcionamento do que fazer naquele momento, né? Você vê uma prefeitura negligente, sem cuidado com os seus filhos, jaboatonenses. Então, elas se uniram e disseram assim, não, vamos denunciar. E eu fiz questão de estar lá. Também estou destinando R$1 milhão para que a associação possa ali criar uma clínica escola aqui no município, que seria para dar esse atendimento com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo, com o neuro, né, com fonoaudiólogo, enfim, todo o suporte que as crianças com autismo precisam para desenvolverem da melhor maneira possível e serem cidadãos honrados e dignos, né? Isso, eu acredito, André, que isso é o mínimo que a gente pode oferecer. Em breve estarei ainda lá no Rio de Janeiro para conhecer esse modelo de clínica, para a gente, muito em breve aqui, se Deus nos permitir, implantar no nosso município. Eu acredito muito que isso dá certo. Entendi. Clarissa, eu queria que você falasse um pouquinho também, na sua opinião, né? Você que é uma pessoa bastante experiente já, sobre Jaboatão. Qual é o principal problema que você, além da saúde, obviamente, que você já falou aqui pra gente, que você enxerga em Jaboatão? O que é que o jaboatonense, insatisfeito, talvez hoje, provavelmente, com a atual gestão? E o que é que você mais ouve nas ruas? Outro dia você estava caminhando com o Júnior Técio, aqui na Feira da Mangueira, que eu vi, né? Sim, sim. Então você é uma pessoa que ouve muito a população. A gente sabe do carinho que você tem junto com o povo e o povo brilha os olhos ao te ver ali naquela situação e quer ter você aí cada vez mais perto. Eu queria que você falasse para quem está em casa agora quais são os principais problemas, além da saúde, que você já falou aqui em Jaboatão,
que o jabotonense mais reclama ou mais pede para você? Clarissa, pastora, né, deputada, cada um que chama de um jeito, né? Amiga, vem cá, amiga. Enfim, que você escuta da boca do povo, que eu sei que você é uma pessoa que zela muito pelo povo, né? Sei que você tem uma preocupação muito grande e você é muito honesta, muito comprometida com o que você faz. Obrigada, André. Queria que você falasse um pouco sobre isso. André, eu vou responder, mas você falou aí de algo muito importante e muito gostoso também, que é esse carinho que a gente encontra nas ruas, né? Onde a gente vai, graças a Deus, a gente encontra muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas também que não seguem a mesma fé, não é? Mas que, obviamente, acreditam em Deus e que têm um carinho enorme por nós, pela nossa atuação, pela nossa maneira como nós encaramos e vivemos em relação a tudo. Então, sempre onde a gente chega tem abraço, tem carinho, tem palavra de incentivo, mas tem também cobrança. E agora nós vamos à cobrança, né? E o principal problema, André, são muitos. O Jaboatão tem muitos problemas históricos, mas além da saúde, né? Que aí a gente já falou demais aqui sobre saúde, que é o que o povo clama, grita e chora. Eu posso falar também da infraestrutura, né? Eu posso falar também da segurança. Eu posso falar também da minha experiência de vida, de morar em Jaboatão. Quando eu casei, eu morei ali na São Sebastião, em Jardim Piedade, que é aquela avenida ali. E todo ano, André, aquilo ali está alagado. Quando chove, se você sai de casa, você precisa esperar a chuva parar para você voltar. E os buracos ali também. Teve uma vez que eu estava andando, estava dirigindo meu carro e teve que 3 pessoas levantar o meu carro porque eu coloquei o carro dentro de um buraco. Caramba, a São Sebastião, Clarissa, é aquela depois do Leão à direita, como se fosse para a igreja? Passou no supermercado Leão. A primeira direita ali, ela vai até a avenida principal, é considerada também essa avenida? Pegando ali no supermercado Leão à direita, ela é uma avenida bem comprida, né? A São Sebastião, ela vai... Tá. Então, eu morei ali nas imediações da nossa igreja, que é o nosso templo central, da delegacia, enfim, naquela área ali. E todo ano é essa loucura, todo ano é essa agonia, entra prefeito, sai prefeito, promete e não cumpre, e é buraco, e é água, e a gente não vê a preocupação em dar um mínimo de dignidade para o jaboatonense, né? Eu estou citando um exemplo pessoal, porque assim, falar o que a gente ouve, a gente... pode até falar, mas falar com propriedade, com vida, é diferente. E eu vivo isso. Quantas vezes eu já precisei ir para a casa da minha mãe e não consegui. Por quê? Porque estava chovendo. Quantas vezes minha mãe foi para minha casa e disse, eita, eu tenho que esperar a chuva passar, porque eu não consigo voltar para casa, né? Segurança, por exemplo, né? Meu irmão foi assaltado, meu irmão mais velho foi assaltado ali na aula de piedade. Levaram o celular dele, ele caminhando cedinho, 5 horas da manhã, levaram o celular dele. Então... qual a dignidade que um filho de Jaboatão tem para poder caminhar na praia e saber que vai voltar para casa com seu celular? Então, eu espero um dia que a gente vai poder olhar para Jaboatão e dizer assim, olha, você jaboatonense pode ir caminhar na orla a hora que for, porque nós vamos garantir dignidade para você. Nós vamos garantir que você vai voltar para casa com seu celular e com sua família sem sofrer nenhum tipo de trauma por conta de um bandido que vai lá e vai levar o seu celular e vai criar um trauma nos seus filhos por conta de um assalto. Você vai com sua bicicleta e você vai voltar com sua bicicleta para casa, porque nós vamos garantir ali a sua segurança. A gente sabe que a segurança é parte do governo estadual, né? Mas nós podemos investir muito na segurança através dos guardas municipais, da segurança armada, também capacitando os profissionais. E os guardas municipais, eles querem isso. Eles pedem isso, eles acreditam nisso. A gente vê, por exemplo, Petrolina. Petrolina tem a guarda municipal armada, né? São profissionais capacitados que você sabe que o bandido ele respeita quem é maior do que ele, né? E se o bandido chega armado, você tem que estar no mínimo armado também para poder impor ali a sua presença, porque senão o que você pode fazer no mínimo é correr, né, para você não ser baleado. Então, eu acredito muito que um dia a gente vai poder olhar para o cidadão de bem de Jaboatão e dizer assim, fique tranquilo que todas as medidas estão sendo tomadas.
você que é bandido, você que quer viver à custa dos outros, você pegue suas malas e você suma de Jaboatão, mas o cidadão de bem, ele vai ter a sua segurança com certeza concedida. Eu acredito muito que isso um dia vai ser vivido em Jaboatão. Olha aí, viu? Tá preparada, viu, Renatinha, viu? O pessoal da produção tá preparada demais aqui, né? Não é só saúde, não é só segurança, né? Que a nossa querida deputada Clarissa Tessio está bem envolvida, né? Como sempre em tudo que ela faz, né? Com esse jeito pessoal dela tomar conta das coisas, né? Porque tem muita gente, viu, Clarissa, que vive uma vida de fantoche, uma vida de ator, de atriz, né? Não é aquilo que faz, né? Como se diz, não vive o que prega. Sim. Né? E a gente vê em você, né, com toda a sua credibilidade e honestidade, aquilo que você faz primeiramente para Deus, né? E pensando mais no próximo do que em você mesma, tenho certeza disso. Obrigada, André. Clariça, vamos falar um pouquinho do governo federal, né? É inevitável não falar, e do governo Lula. Como é que você avalia, você que está aí sempre à frente, né, buscando o melhor para o Brasil? André, como todos sabem, né, eu apoiei o presidente Bolsonaro. Sim. Né, isso é de conhecimento de todos. Foi um governo que apoiou muito os prefeitos. Hoje eu vejo os prefeitos chegarem no meu gabinete, prefeitos que foram completamente favoráveis à eleição do atual presidente. Né? Hoje os prefeitos dizem assim: Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. Foi o melhor presidente do Brasil para os prefeitos. Não é um, nem dois, nem três. Hoje a gente vê municípios, né, em estado declarando aí que, meu Deus do céu, precisa de dinheiro. E o governo federal não está mandando dinheiro para os municípios. Então, isso a gente não esconde. O nosso presidente era totalmente alinhado com o que a gente defende. E hoje nós temos algo que foge, que vai contra tudo que nós defendemos. Né? Hoje nós temos o governo federal que não olha para o município com olhar vamos dizer assim, de igualdade, né? É tipo assim, aquele município é um município que eu vou empenhar todos os recursos e esforços porque está alinhado comigo. Bolsonaro não, Bolsonaro olhava para a esquerda, para a direita e mandava por igual. Isso é prova, a gente está vendo, isso é uma realidade. Além do que, eu posso dizer assim também, a gente vê as diretrizes do governo federal. Por exemplo, hoje o presidente Lula já entrou no mandato, tirando o Brasil do consenso de Genebra. O que é isso? É uma aliança pró-vida. Países que dizem assim, nós vamos defender a vida desde a concepção. Aí Lula disse assim, não, o Brasil não. O Brasil não está nesse consenso porque as mulheres elas têm o direito de abortar. Então isso já é muito ruim para o Brasil. Hoje nós vemos um governo federal que apoia a invasão de terras através do Movimento Sem Terra. Eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizada, na verdade o Brasil ficou horrorizado, né? Que chegou ali uma pessoa vestida de vermelho, bonezinho do Movimento Sem Terra, chegando para o morador e dizendo, né, com muito jeito, com o negócio já tá profissional, né? Eu vi. Tu viu? Né? Mas aquela coisa de dizer assim, bora, sai da tua casa. Não. Olha, senhor, eu gostaria que, com muita gentileza, que o senhor se retirasse da sua casa, porque nós tomamos aqui essa terra. Mas como assim? Não, porque tem todo o suporte ali para lhe levar, porque essa terra foi, como eles dizem, ocupada, né, pelo movimento, e o senhor precisa se retirar da sua residência. O homem fica, como assim? Eu vou ter que me retirar da minha residência? Né? Então, as pessoas do campo, o agricultor, não estão seguros, porque tem um governo que é totalmente favorável a isso. E tem muita gente hipócrita, André, que diz assim, mas não tem terra. Aí eu digo, e por que tu não cede tua terra para ele? Não, mas a minha terra... Pronto, você citou um vídeo, eu vi um vídeo assim também, de uma pessoa que faz assim, você é a favor da ocupação de terra? Sou totalmente favorável, porque tem pessoas que não têm um dinheiro, né? Ok, olha, tem um pessoal aqui desse movimento que está precisando de uma casa. Você pode ceder sua casa por alguns dias? Não, não posso não. Ninguém... É muito fácil, né? Como o pai diz, pai é coronel da polícia, ele diz assim, atirar com a pólvora dos outros é muito fácil, né? Mas aí o governo federal apoia esse tipo de movimento e a gente está vendo um grande retorno das invasões do MST, alinhamentos também com países com regime ditatorial, por exemplo, a Nicarágua, onde a gente tem lá Daniel Ortega, que é amigo do Lula, que é um governo que prende padres, pastores, fecha rádios evangélicas e que tem
um alinhamento com o Brasil, e isso é muito ruim para o Brasil, né? Então, é isso, André. Então, vai de contra tudo que eu defendo, mas, assim, o que é bom e que a gente converge, né, e cuidar do povo, a gente tem que dialogar, a gente tem que, de alguma forma, trabalhar para o bem do nosso município, para o bem das pessoas que chegam até nós com solicitações, né, e vencer as diferenças muitas vezes, né. Então, é o que eu digo. Eu, um dia, acredito que Deus nos dará a oportunidade de estar frente a esta prefeitura e venceremos todas as diferenças. Eu vou dialogar com o presidente que estiver sentado na cadeira, seja ele de direita, seja ele de esquerda, qualquer que seja o seu posicionamento ideológico, porque o meu compromisso é com o município. Então, a gente precisa dialogar, o que quer que seja, alinhamento político a gente coloca de lado, né, o que for bom para Jaboatão, o que for bom para o povo, o que for bom para as crianças jaboatonenses, com certeza a gente vai estar buscando, estar dialogando, estar fazendo melhor. E não seria diferente também no Estado, né? Como é que é o seu alinhamento, como é que está essa conversa com Raquel Lira, atual governadora do Estado de Pernambuco, a gente que teve o prazer de também conversar com ela aqui na rádio. Eu queria que você falasse um pouquinho do governo Raquel. Sim. De mulher para mulher, não é Marisa, mas é de mulher para mulher, você com a Raquel lá. Eita, chega, tocou a música agora na minha cabeça. A Raquel Lira é uma mulher muito esforçada, eu vejo nela muito comprometimento e, acima de tudo, muita verdade no que ela faz. Tivemos a oportunidade de estar juntas algumas vezes, né? Meu esposo, como deputado estadual, tá sempre aqui no estado, então ele costuma estar mais perto, tá levando as nossas demandas, dialogando, ela é sempre muito acessível, muito aberta para as nossas solicitações, é uma apoiadora das comunidades terapêuticas, é também uma apoiadora das igrejas, né, da pregação do evangelho. Ela tem sempre sido muito favorável e receptiva a tudo que a gente leva até ela. Acredito que ela tem muito desejo de fazer diferente, que ela está trabalhando muito, que ela pegou uma herança maldita aí do PSB, anos de atraso, de desgraça, de desgoverno. Eu sempre fui muito combativa como deputada estadual, eu sempre estive muito dentro, principalmente dos hospitais, mas fui também em escolas, cobrar falta de água, cobrar falta de merenda na gestão PSB, sempre fui mostrar a realidade e eu vi a situação que Pernambuco estava, né, dentro da situação de verdade. Então, eu vejo que qualquer governador que chegasse agora, meu irmão, ia ter que ter um tempo para arrumar a casa. E Pernambuco está dando esse tempo a ela. Mas assim, acredito demais, acredito no olhar de mulher, acredito na sensibilidade, no olhar que ela tem de mãe também, para a pessoa com deficiência, para colocar a mãe ali no mercado de trabalho e garantir que seus filhos estarão seguros em creches. Porém, é o que eu sempre digo, sou representante do povo e o povo está em primeiro lugar também. Na hora que precisar cobrar, na hora que for necessário, a gente chegar junto e mostrar o erro e solicitar a mudança, a gente vai fazer e a gente tem feito. Com toda certeza. É importante isso, Clarissa estava me contando aqui, viu, Renata? Você não queria que eu falasse, mas eu vou falar aqui, que eu não tenho esse negócio não. Que, Alessandra, independente de quem votou em mim, se eu tiver a oportunidade de ser prefeita de Jaboatão, no meu próprio mandato como deputada, eu tive muitos votos e não tive votos de pessoas que por algum motivo ou ideológico ou partidário não votaram em mim, mas o que eu puder fazer por essas pessoas também que não votaram em mim, eu vou fazer porque eu não sou deputada de um lado só. Sou deputada para de todos os viés, de todas as pessoas, procurando sempre o bem para o estado de Pernambuco e para Jaboatão dos Guararapes não seria diferente. Isso é muito importante, se você falar isso, porque muitas vezes, Clarissa, as pessoas ficam nada, é porque votou e tal. Não, você não tem isso não, né? Passou esse furor de eleições, daquela coisa que é normal, né? Sim, esse momento do voto, de buscar, da campanha, termina tudo, desarmam-se os palanques, as barracas, né? Os palcos, e aí vamos trabalhar para todo mundo ser feliz, né? Isso, sem dúvida, André, sem dúvida. Obviamente, tem um segmento que olha para você e lhe elege. Mas a partir do momento que você é eleito, acabou.
eu não vou de jeito nenhum governar para aquele segmento, né? Meu eleitorado, na sua maioria, é evangélico, é conservador, é de direita, mas eu sou a deputada de todos. Eu sou a deputada do branco, sou a deputada do negro, sou a deputada do heterossexual, sou a deputada do homossexual, eu sou a deputada do gordo, do magro, do rico, do pobre, eu sou a deputada de todos, né? E não pode ser diferente quando a gente chega, por exemplo, no âmbito municipal, né, numa prefeitura. Sim. A gente olha para o povo como um só, né? Todos filhos de Deus, todos filhos de Jaboatão, e todos têm as mesmas necessidades, as mesmas carências que precisam ser supridas, né? Quando eu chego no hospital e vejo uma gestante precisando de um atendimento, que diz assim: Clarissa, lute por nós, por esse hospital, eu não pergunto, tu votasse em quem? Ou então, tu é de direita ou de esquerda? Tu é gay ou tu é hétero? Não, eu olho para ela e digo, você é uma pessoa que precisa de ajuda e eu vou lhe ajudar, independente de qualquer coisa, e Deus sabe a verdade que eu tenho no meu coração. Muitas vezes a gente é mal interpretado pelo que a gente fala, né? Algumas vezes as notícias elas saem assim, de uma maneira que não representa verdadeiramente quem você é ou o que você falou, e eu sempre que tenho uma oportunidade de falar realmente quem eu sou, o que eu penso, de chegar diante de uma pessoa que acredita que eu não gosto dela e de abraçar. Por exemplo, a gente tem uma luta muito grande contra o movimento LGBT, André, que é diferente demais do homossexual, até porque o homossexual gay, muitos do que eu conheço diz assim, o movimento LGBT não me representa. A gente vê pessoas homossexuais dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de linguagem neutra é uma loucura. Esse negócio de homem entrar no banheiro de mulher, pelo amor de Deus, é uma loucura. E isso é a maioria de pessoas homossexuais são assim. Só que o que acontece? Aí quando a gente leva essa mensagem, alguns não compreendem, alguns passam a mensagem distorcida e começa a se estigmatizar, dizer, porque ela ou ele não gosta de homossexual, que não é verdade. A gente combate uma militância, a gente combate algo que é exacerbado, que foge, que luta por um direito, mas que tira o direito da maioria, entendeu? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar perto de alguém que tem uma imagem errada, eu faço questão de abraçar e de falar as verdades, e logo eu sou compreendida, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. E por falar em falar a verdade, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, mas para provocar para você vir de novo, para dizer aqui para a gente aqui. Não sei se eu devo perguntar. Posso perguntar? Posso? O pessoal fica morrendo de medo que eu pergunto, mas eu vou perguntar. Deputada federal Clarissa Técio, né, eventualmente sendo eleita prefeita de Jaboatão dos Guararapes, né, em seu mandato, estamos especulando aqui uma provável eleição. Se o povo de Pernambuco vê em você, na sua gestão, digamos que você seja prefeita de Jaboatão dos Guararapes, e se pedir para que você seja governadora do estado, você aceitaria esse desafio? Ou você... É sério essa pergunta? Não, porque assim, uma coisa você não pode fugir, Clarissa. Não sou eu, é as pessoas que querem, sim, é o povo que quer. Se vê em você todo esse potencial, toda essa credibilidade, todo esse seu carisma, toda a sua eficiência na parte de gestão, de administrar todas as situações de uma cidade, como você já consegue fazer, não seria diferente o povo pernambucano querer que também você represente o estado de Pernambuco. Meu irmão, se for pelo bem do nosso povo e se for uma missão dada por Deus, quem sou eu para recuar? Eu aprendi que tem duas pessoas na vida que têm missão, que é o militar e que é o religioso, né? E qual é a missão do militar? É dar sua vida pela sua pátria, né? Isso. Qual é a missão do religioso? Também é dar sua vida pelo evangelho. E o pior é que eu sou os dois, né? Eu sou filha de militar, estudei em colégio militar. É verdade. E sou religiosa, sou cristã, sou evangélica. Eu vivo a vida por missão. Eu nunca pensei em seguir pelo caminho da política. Nunca pensei, nunca sonhei, nunca desejei. Mas eu vi uma oportunidade que eu tinha de mudar a vida das pessoas e entendi como missão e fui como deputada estadual. A mesma coisa aconteceu como deputada federal. Hoje sou pré-candidata à prefeitura de Jaboatão. Vejo também como uma grande missão que Deus me deu. Deus colocou nas minhas mãos juntamente com a minha equipe e as pessoas que acreditam
acreditam nesse projeto. Então, se Deus nos der uma missão maior, quem sou eu para recuar? Só preciso de uma coisa, da confirmação divina. Claro. E eu digo sempre assim, André, quando é de Deus, ele confirma e ele coloca no coração do povo. Essa foi a minha oração desde o início, quando o meu nome foi colocado como deputado estadual. Eu disse a Deus, em todas as minhas orações, Deus, se não for da tua vontade, se essa não for a minha missão, o Senhor vai tirando do coração do povo o meu nome, faz o povo me esquecer, porque esse vai ser o sinal. Só que eu vi as coisas acontecendo ao contrário, mas eu não desisti de orar. Eu dizia, Deus, faz com que dê errado. Eu dizia assim mesmo. E essa oração continua até hoje. E todas as vezes que eu orava, eu pelo contrário, via isso se intensificar durante as programações da rádio, nas ruas, minha deputada, aquela coisa que você vê pegando fogo, a mesma coisa da deputada federal. E hoje eu estou vendo isso nas ruas da mesma forma, sabe? O povo dizendo, minha prefeita, a gente precisa dessa mudança aqui no nosso município, o povo gritar ali do outro lado da rua, minha prefeita. E eu continuo orando, André. Eu continuo dizendo, Deus, tira do coração do povo, se essa não for a minha missão. Mas, se for também, que essa mensagem seja levada, e uma coisa é certa, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer diferente, se realmente Deus, ele confirmar com uma grande vitória. Olha só, que coisa boa. Pois é, estamos aqui com mais um Mercado Business aqui na Play Hits TV, batendo papo com a ex-deputada estadual, hoje deputada federal também. Ela não gosta que fale que é pastora, mas é uma pastora também, lá da Novas de Paz, comunicadora também, porque não, tá lá levando paz para os corações dos ouvintes na Novas de Paz. Clarissa Técio, obrigado, querida. Meu irmão, você foi tá aqui prazer, com a gente, uma alegria, viu? Que bom recebê-la aqui. E eu queria que você olhasse para essa câmera aí e fizesse suas considerações finais, falasse que uma pessoa que está em casa, Jaboatão, Recife, Olinda, Igaraçu, Abreu Lima, todo mundo vendo você agora, fique à vontade. Muito bem, eu quero agradecer, André, primeiramente ao nosso Deus, né, que nos dá essa oportunidade de estar aqui no dia de hoje, e agradecer a você também, meu amigo, amigo da nossa família, né, que tem aí feito um trabalho maravilhoso à frente da Rádio Hits, nas suas programações, desse programa também, que alcança tantas pessoas com muita informação, o programa Mercado Business, e a todos os ouvintes, todos que nos acompanham, nos assistem, agradecer também pela audiência e dizer que a minha oração é que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos fortaleça, que a nossa nação ela seja uma nação próspera. Eu oro todos os dias pelo nosso Brasil, né? Tá aqui algo que sempre me faz lembrar, André, de uma promessa. Está aqui a promessa bíblica que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a gente não pode deixar de acreditar que o nosso Deus ele tem muito interesse de abençoar a nossa nação. Basta que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em tudo. Como a gente falou muito de política, também na política. A Bíblia diz que quando os maus governam, o povo geme. Mas quando os bons, quando os justos governam, o povo se alegra. E nós não podemos deixar de acreditar nisso. De olhar para frente, ano que vem é ano de eleições, a gente entender que se nós não colocarmos as pessoas boas no poder, os maus vão chegar lá. E eu não posso colocar minha esperança nos maus. Eu preciso colocar minha esperança nos bons. Então, você fique atento, olhe para pessoas comprometidas principalmente com a verdade, com Deus e com o povo, que eu tenho certeza que Deus ele tem muito interesse em abençoar a nossa terra, abençoar o nosso Pernambuco, abençoar Jaboatão dos Guararapes. E contem comigo também como uma voz, como a sua representante, como alguém que tem muito interesse em cumprir a missão que Deus deu, que é transformar a vida das pessoas. Obrigada, André, obrigada a todos que nos acompanham. Olha aí, então, mais um Mercado Business aqui pela sua Play Hits TV. A gente tem um novo encontro com um novo convidado ou convidada aqui no nosso programa. A gente bate um papo com você, você continua seguindo a gente nas redes sociais, também segue a nossa querida. Qual é a rede social, Clarissa? Clarissa Técio, só pesquisar lá, Clarissa Técio, Instagram, Facebook, YouTube, eu tô lá, no Twitter também, tem também TikTok, mas a que eu mais uso é o Instagram, né? Acredito que é a que mais chega, enfim.
Pesquisa lá, você vai acompanhar a nossa jornada parlamentar, a nossa jornada ministerial, um pouquinho da nossa família, da nossa história. Pesquisa lá, Clarissa Tércio. E que Deus abençoe Pernambuco, que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus abençoe Jaboatão. Muito obrigada. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dado o recado. A gente tem um encontro marcado aqui, mas em um novo programa aqui na sua Play Hits TV.